a indecisão cobra um preço alto. Se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo. Isso é o que eu vejo de fato os grandes fazendo. O que eu percebi é que as pessoas, elas não devem diversificar o seu trabalho, mas devem diversificar o seu patrimônio, que são coisas diferentes. Isso. Os judeus, eles têm uma passagem que é a passagem de quando eles ensinam como investir o capital. E aí eu decidi me aprofundar nisso. E aí eu liguei hoje pro Rabino Dudu, e aí ele pegou a Torá, e ele abriu lá. Cara, é uma loucura, assim. E aí ele começou a interpretar pra mim tudo isso, e os judeus, eles representam 0,2% da população, e eles têm eles têm quase 1,5% da riqueza mundial. Então assim, eles são muito ricos por cabeça, mais do que qualquer outra religião, né? E tem algum motivo do porquê eles são muito ricos. Quando a gente foi estudar os princípios, né, judaicos, pensa que os judeus, eles acreditam, né, que os primeiros 5 livros da Bíblia são o Pentateuco, e aí, além disso, você tem a Talmud, que é uma coletânea, né, de livros que falam sobre lei, ética, moral e etc. Um desses livros tem um capítulo específico onde conta-se uma história. E nessa história é muito interessante que diz o seguinte, eles estão falando sobre leis. Estava escrito o seguinte: se você deixa um dinheiro seu na mão de alguém para cuidar, e essa pessoa perde o dinheiro que você deixou na mão dessa pessoa para cuidar, essa pessoa, ela está certa ou errada em ter perdido seu dinheiro? Tá? Então, olha que interessante. O livro fala que depende. Ele diz assim, ó, se eu deixei meu dinheiro com você e você foi negligente, então se você pegou dinheiro e você deixou na mão de uma criança, ou você pegou, amarrou, jogou para trás aqui, e você perdeu dinheiro, você é o culpado. Então, alguma coisa ruim tem que acontecer com você. Se você pegou esse dinheiro e você guardou da forma correta, mas alguém veio e te assaltou, você não é culpado. Se você fez tudo certo e você foi roubado, aí você não é culpado, tá? É isso que tá escrito lá. Só que aí, ele diz o seguinte, poxa, mas eu poderia ter dado esse dinheiro para uma criança. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você poderia ter sido negligente. Mas o que mais eu poderia ter feito? Aí o rabino responde para ele, você poderia ter amarrado esse dinheiro na sua mão. Aí fala, amarrado esse dinheiro na sua mão? E aí depois ele explica o que é amarrar o dinheiro na sua mão. Ele diz, amarrar o dinheiro na sua mão seria como você pegar 1/3 do seu patrimônio e você enterrar embaixo da terra. 1/3 do seu patrimônio e você investir em negócios. E 1/3 do seu patrimônio e deixar e deixar essas posses abaixo da sua mão. Então ele diz, basicamente, que para o seu capital, você deveria diversificá-lo dessas 3 formas: terras, negócios e posses que estejam abaixo da sua mão. Ou seja, real estate, ações e reserva de valor. Então é muito interessante quando a gente fala sobre diversificação e quando o Chris Gardner fala sobre plano A, que eu vejo que o que te enriquece é o trabalho. Então no trabalho não existe espaço para plano B, C, D, é um único plano. Por quê? Porque se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo, tá? Agora, o fruto do seu trabalho, ele deve ser diversificado, ele deve ser amarrado na sua mão. Isso é o que eu vejo de fato os grandes fazendo. E até se a gente fizer um backtest dessa carteira de investimentos diversificada, né, dos judeus, de fato foram alguns dos maiores rendimentos da história. Isso aí foi escrito há 1800 anos atrás.